Eu era aquela pessoa que me sentia engolida pelos problemas. Quando eles apareciam, eu simplesmente travava, ficava irada. Eu me sentia totalmente incapaz de lidar com eles e a frustração ela era tremenda. E a frustração era tremenda. Eu me sentia muito pequena o pensamento que chegava à minha cabeça era: por que só comigo? Por que tantos problemas? Parece que tudo está desabando e que tudo ao meu redor está caminhando, mas eu tô aqui. Isso só acontece comigo. Não dá uma pontada de desespero? Não dá esse sentimento que os problemas, as dificuldades, elas parecem que só vêm para a gente, principalmente quando a gente está começando a caminhar um caminho que parece tão certo, parece tão bom, e a gente está se sentindo leve, e depois vem aquele problema que dá uma arrastada emocional na gente. Exatamente. E uma coisa que eu entendi atravessando muitos dos problemas que aparecem na minha vida e já apareceu, que eu estava realmente sufocada pelo problema. E o problema em si é que eu estava focada demais nisso. Eu estava focada demais no que aquele problema estava me causando emocionalmente, mentalmente. Em vez de focar mais na solução, eu estava focando no problema. E aquele problema, quando a gente dá muita atenção para ele, ele fica assustadoramente enorme. E aí, estudando, lendo, ouvindo, eu ouvi que a gente não deve querer menos problemas. Temos que querer mais habilidades. E quando eu ouvi isso, nossa, foi um baque enorme, né? Tipo um soco no estômago. Porque ali tava falando claramente que os problemas é algo corriqueiro da vida e é algo que ele vai existir, não é algo que a gente pode eliminar por completo. E o que a gente tem que fazer é ser forte, é aprender o que a gente pode fazer com aquele problema e sair melhor lá na frente. E eu claramente não estava fazendo isso, eu estava me vitimizando, eu estava querendo fazer qualquer outra coisa para poder passar em cima desse problema e sair lá na frente de boa, continuar com a minha rotina tranquila, sem me deixar ser afetada com aquele problema, mas eu não queria resolver ele, entende? Essa sensação de precisar a todo momento resolver problema. E uma coisa que eu percebi é que quanto mais a gente tá fazendo coisas boas, quanto mais a gente tá em hábitos saudáveis, em uma rotina, em uma vida que a gente diz, não, agora eu cheguei em um patamar que a minha vida tá seguindo uma rotina boa. Eu estou crescendo dentro da minha vida, no meu pessoal. E quanto mais a gente tá nessa vida boa, feliz, podemos assim dizer, mais vai aparecer problemas, realmente por isso. Porque quando a gente faz escolhas boas, com aquelas escolhas também vem as dificuldades que a gente tem que enfrentar para poder crescer mais ainda naquela área. E isso eu não entendia. Quando aparecia o problema, eu já achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu já achava que aquilo não era para mim. E eu me culpava muito. Eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo de errado? Por que essas coisas acontecem? E, e é algo até imaturo realmente da minha parte. Porque todo mundo enfrenta problema. E às vezes o meu problema, comparado com o do outro, é muito menor. É uma mudança de visão. E quando a gente muda essa visão, nossa, o problema, ele quase que desaparece. Então, depois que eu escutei essa frase, eu fiquei martelando, pensando, e eu me permitir, por mais difícil que fosse, me permitir mudar a minha mentalidade a respeito dos problemas, não quer dizer que o problema sumiu, mas ele ficou menor, ele ficou mais fácil de passar. Porque em vez de eu usar a minha impaciência, a minha ignorância para poder tentar resolvê-lo, eu usava de paciência, eu procurava enxergar de uma maneira melhor para resolver e que não estava me afetando tanto.
Porque eu fazia o problema ser gigante, sendo que não era pra tanto. Sabe, uma tempestade em copo d'água? Pois é. Então eu entendi que eu precisava ser forte. A minha mentalidade precisava ser forte. O meu ser, o meu espírito precisava ser forte. E assim eu fui caminhando. Não quer dizer que hoje eu consigo lidar com qualquer problema com mais clareza, com mais dedicação e paciência. Não, vai ter vezes em que a gente vai estar, não sei, talvez abalado emocionalmente por alguma coisa, a gente não vai conseguir enfrentar de uma maneira que a gente gostaria de enfrentar aquele problema. Mas hoje eu consigo ter um pouco mais de clareza, eu consigo pensar melhor quando aparece aquele problema. Eu consigo ser mais paciente e pensar em várias maneiras. Tipo, eu penso, se eu fizer isso, eu posso resolver assim e assim. Mas se eu fizer isso, eu posso resolver assim e assim também. Sabe? A gente pensa em alternativas, a gente não fica só naquela, tem que ser assim, assim, dureza, sabe? Escolher apenas uma coisa e tem que ser aquilo, custe o que custar. Não. Hoje eu estou muito mais flexível com as minhas escolhas, com as minhas decisões e com as dificuldades que acompanham essas escolhas. Porque eu entendi que a vida é dinâmica, ela é movimento e eu não posso parar. Eu não posso querer que as coisas às vezes sejam só do meu jeito, só daquele jeito. Sendo que às vezes a pessoa pode chegar e me dar um conselho extremamente bom que é diferente daquilo que eu estava pensando, e só porque eu estou muito rígida eu não aceito. Então hoje eu estou muito mais aberta a escutar, muito mais aberta a, a enfrentar de uma maneira diferente. E quando a gente aplica essa nossa visão, quando a gente enfrenta aquilo de frente, com mais força, com mais determinação, com sangue mesmo nos olhos, mas de uma forma boa, é como se os problemas eles se resolvessem sozinhos. Eles vão aparecendo um a um e conforme você vai passando, eles vão ficando mais fáceis. Você fica mais forte, o seu interior ele está preparado para aquilo, a sua voz está preparada para aquilo e você se sente confiante diante dessas dificuldades realmente da vida. Às vezes na falta de um emprego, na falta de um dinheiro, em conflito, de relacionamento com os pais, coisas corriqueiras mesmo do ordinário da vida, mas que a gente precisa realmente ter um olhar muitas vezes humilde, bondade e, acima de tudo, paciente. Porque sem a paciência conosco mesma e com o próximo, com a situação, é mais difícil levar. Mas algo realmente que fez diferença foi exatamente isso. Eu adotar essas habilidades, essa habilidade de enxergar outras alternativas, de não me entregar totalmente à emoção. Por exemplo, aquele problema estava me deixando totalmente ansiosa, nervosa, me abalou muito, mas eu não estava deixando aquilo transparecer na minha voz, transparecer no meu modo de pensar, no meu modo de fazer as coisas, tipo chutar o balde d'água, é assim, pronto, e tem que ser, e já agir conforme a emoção. Não. Hoje eu estou de um modo muito mais racional. E isso não foi da noite pro dia. Isso é aos poucos, e conforme a gente vai lidando dia após dia, a gente vai ficando melhor, a gente vai aprendendo mais. A vida ela é tão interessante que ela é realmente um grande aprendizado. Qualquer coisa que aparece de dificuldade ou até coisas boas mesmo no nosso dia a dia, ela vem para nos ensinar algo por trás. Então, quando a gente abre os olhos e se permite realmente aprender com aquela situação, é muito mais tranquilizador. Porque tem problemas que aparecem em nossa vida que ele vem realmente para nos ensinar a enfrentar algo maior lá na frente que a gente vai precisar. E aí, quando chega, a gente pensa: uau, ainda bem que eu consegui passar por aquilo de uma forma mais leve e mais claro, mais objetivo, e agora eu consigo fazer isso de uma maneira totalmente nova, diferente, inovadora. Sabe, quando você pega um problema e você molda a sua realidade, transformando ela em algo melhor, algo bom, é exatamente dessa forma que eu quero enxergar agora. Enxergar de uma forma mais positiva, melhor, mais abundante.
E depois que eu entendi que realmente tudo é uma questão de mentalidade, é uma questão de você saber enxergar aquilo com outros olhos, a questão muda completamente. E a gente também, a gente vai amadurecendo conforme vai aparecendo tudo isso, conforme a gente vai envelhecendo. E quando a gente se permite amadurecer de uma forma mais consciente e melhor, isso tudo vai trazer muitos benefícios para a nossa vida. Então, eu espero que tenha feito sentido isso para você. Você não precisa ficar assustado e nem com medo com todas as dificuldades, com todos os problemas que aparecem em sua vida. Enfrenta de cabeça erguida. Cria a habilidade de você mudar o seu olhar a respeito daquilo, não importando a sua realidade. Porque às vezes pode aparecer algum problema e a gente fala, nossa, mas aquela pessoa ela tem mais condição de enfrentar aquele problema do que eu. Não importa o que você pensa, o que é que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades para resolver aquilo da melhor maneira possível e o mais rápido possível. É uma mudança de mentalidade, é você se olhar com mais amor, olhar com a situação de uma forma mais bondosa e aquilo vai trazer alternativas para você resolver aquilo de uma forma melhor. Vai por mim, não tenha medo, ergue a cabeça, seja confiante. E se você não é confiante, fala, se dane-se, eu vou enfrentar aquilo de cabeça erguida, confiante. Eu consigo, eu posso. Mesmo que por dentro você está se duvidando, não deixe isso transparecer no seu exterior, porque você consegue. Dentro de você tem algo que talvez você ainda não encontrou, mas que você consegue enfrentar qualquer coisa. É isso que eu quero deixar para você. Não se abale pelas dificuldades, pelos percalços da vida. Isso é normal e a gente tem que acostumar com isso. Os problemas, eles vão e vêm, mas a nossa forma de enfrentar eles é uma coisa que vai durar. Vai durar por toda a nossa vida. Então, depois que eu entendi isso, eu espero que você entenda, isso deixou de ser algo tão assustador e tão grandioso e passou a ser algo mais claro, mais realmente normal, algo que eu poderia enfrentar e melhorar, como realmente uma prova da vida aonde eu posso talvez tirar uma nota 10 lá na frente, passar, entendeu? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que ajude vocês de alguma forma. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau.